Me chamo Renan. Não sei ao certo em que momento minha vida virou um labirinto de sombras e mentiras, mas eu sei exatamente quando ela começou a mudar. Antes de entrar naquela igreja, eu era diferente. Eu era frio, calculista, obediente ao reino das trevas. Um servo do mal, não por prazer, mas por convicção. Eu acreditava de verdade que Deus tinha me abandonado, e por isso entreguei minha alma ao lado oposto. Lembro perfeitamente da sala onde jurei fidelidade a Lúcifer. Era um porão abafado, cheio de símbolos riscados no chão, incenso ardendo e uma mulher de turbante vermelho chamada Iracema comandando tudo com uma voz suave, quase hipnótica. Ela foi minha mentora por anos. Me ensinou a manipular energia, invocar entidades e principalmente infiltrar-me onde o inferno precisava. E foi numa dessas missões que fui parar na igreja Arca de Fogo, uma das maiores da cidade. O motivo? Aquela igreja estava incomodando o submundo. Crescia rápido demais. Gente se libertando, orando, mudando de vida. O próprio chefe, sim, aquele lá, mandou um recado: descubra o que há por trás dessa luz ou apague-a. A missão era clara: me infiltrar, observar, identificar fraquezas e, se possível, corromper por dentro. Eu me lembro de coçar a nuca nervosamente no dia da minha primeira visita. A fachada da igreja era enorme, toda espelhada, com luzes que giravam e um letreiro em LED piscando: o mês da honra chegou. Eu entrei vestindo calça jeans, uma camiseta lisa e carregando meu teclado, porque meu disfarce era de músico, claro. A música sempre abre portas, até as espirituais. Fui recebido por um rapaz sorridente chamado Rafael. Seja bem-vindo, irmão. É músico? Carambas, a gente estava orando por isso. Vai direto pro som, vou te apresentar o pessoal. Fingi um sorriso tímido e balancei a cabeça. Por dentro, sentia uma pontada incômoda. Algo me dizia que ali não ia ser tão fácil quanto parecia. A sala do louvor era enorme, climatizada, com paredes revestidas de espuma acústica. Tinha instrumentos de última geração e uma garota de voz suave ensaiava uma canção que dizia: nada vai me separar do teu amor. Eu desviei o olhar. Aquilo me irritava. Me trazia lembranças da infância, da minha mãe orando de madrugada enquanto eu tentava dormir com fome. Antes da primeira reunião oficial, o líder de música, um homem de uns 40 anos chamado Léo, reuniu todos em oração. Senhor, consagramos esse ensaio ao teu nome. Enquanto todos fechavam os olhos, eu mantinha os meus abertos. Observava, sentia. O ambiente estava leve, até leve demais. Isso me incomodava. O culto começou com barulho, danças e luzes piscando. Tinha um ar de espetáculo. Pessoas se cumprimentando com abraços forçados, outras chorando já na porta. O pastor Wallace entrou em cena como um artista principal. Paletó justo, microfone sem fio, sorriso de propaganda de pasta de dente. Mas havia algo a mais nele. Algo que só quem serviu ao outro lado consegue perceber. Senti um arrepio na espinha quando ele me olhou pela primeira vez. Era como se ele enxergasse além da carne. Um olhar direto, firme e desconfiado. Mas logo sorriu e apontou para mim. Irmãos, temos reforço no louvor hoje. O jovem Renan está com a gente. Aplausos, palavras falsas e uma máscara por trás de outra máscara. Enquanto eu tocava as primeiras músicas, senti o chão vibrar. Não era o som, era espiritual. Algo se mexia ali. Observei os membros dançando com olhos vidrados, como se estivessem em transe. Havia uma euforia que me lembrou cultos pagãos. A diferença era que ali todos juravam que era o Espírito Santo. Após os louvores, o culto virou momento profético. O pastor gritou: quem crê em milagre financeiro, diga amém. A igreja explodiu, gritavam como num show de rock. Pessoas subiam ao altar com maços de dinheiro, celulares, cartões, tudo para a consagração da colheita. Uma moça até tirou a aliança do dedo e colocou aos pés do pastor.
Aquilo já me chamou a atenção, não porque era incomum, mas porque era familiar. Já vi esse tipo de entrega em rituais de troca, onde oferendas valiosas atraem entidades específicas. Só que ali estavam chamando isso de fé. No final do culto, recebi um abraço apertado de uma jovem chamada Lívia, da equipe de intercessão. Foi lindo o que Deus fez hoje. Você foi usado. Eu apenas sorri, mas por dentro havia um incômodo. Não com ela, mas com a ideia de que talvez, só talvez, eu estivesse sendo tocado de volta. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei olhando para minhas mãos. Você está se envolvendo demais, sussurrei. Mas algo em mim não conseguia parar de pensar no que vi. Não era apenas fé exagerada. Havia algo oculto, por trás daquela cortina de glória. O cheiro do incenso que eu costumava queimar no meu quarto parecia ter mudado. Tudo parecia diferente, como se o tempo estivesse contando ao contrário, prestes a me arrastar para um destino que nem eu conhecia. Eu sabia que a missão estava só começando, mas pela primeira vez senti medo. Na semana seguinte, voltei à igreja Arca de Fogo como se nada estivesse errado. Sorriso no rosto, teclado nas costas e o mesmo cuidado de sempre, observar sem ser observado. Só que naquela noite, algo diferente pairava no ar. Desde a entrada, senti o clima mais pesado, como se uma tempestade espiritual estivesse prestes a estourar. O cheiro de óleo ungido era mais forte que o normal, misturado com perfume barato e suor de multidão desesperada. Lá dentro, a igreja estava lotada. Centenas de pessoas se espremiam em busca de um milagre financeiro urgente. No altar, já havia uma fila de pessoas esperando pelo toque do pastor Wallace. Algumas tremiam antes mesmo dele encostar. Outras gritavam palavras incompreensíveis. Era tudo muito intenso e estranho demais até para mim, que já vi coisas do outro mundo. O culto começou com gritos, literalmente. Uma mulher no canto esquerdo da igreja caiu de joelhos, gritando que via chamas ao redor. Ninguém se assustou. Era normal, diziam. O louvor começou, e enquanto eu tocava, percebi algo esquisito na letra da música. Desce, ouro de fogo, inunda o altar com teu poder. Aquilo não era parte do repertório evangélico comum. Pelo menos não de nenhum que eu conhecesse. Durante o momento da palavra, o pastor Wallace assumiu o púlpito com um olhar vidrado. Não era só expressão de autoridade, era outra coisa. Ele andava de um lado para o outro, gesticulando com força, e em certos momentos, sua voz mudava. Ficava grave, metálica, dava para ouvir ecos, mas o microfone estava normal. Hoje, o Senhor da riqueza vai passar por aqui, ele gritou. A multidão vibrou, palmas, gritos, urros. Vi uma mulher arrancar a peruca e jogar no altar. Um homem subiu ao palco e se ajoelhou berrando, leva tudo, só me dá vitória. Eu paralisei. Aquilo estava se tornando um ritual coletivo e ninguém percebia. Foi então que aconteceu. Enquanto tocávamos uma música chamada Desbloqueia, Pai, as minhas finanças, olhei para a primeira fileira e vi, no meio das pessoas, bem sentado, de terno preto com gravata vermelha e um leve sorriso no rosto, estava alguém que não era humano. Era uma figura masculina, pele extremamente pálida, olhos escuros como carvão e um brilho vermelho nas pupilas. Ele batia palmas devagar. Ninguém parecia notar. Meu corpo gelou. Suor desceu pelas minhas costas. Cocei a testa com a manga da blusa, disfarçando o pânico. Tentei voltar a tocar, mas meus dedos tremiam. Eu estava vendo o próprio Lúcifer sentado no culto, assistindo tudo como quem aprecia um show exclusivo. Naquele instante, o pastor olhou para ele, sim, para ele, e fez um gesto com a cabeça, discreto, mas direto, como se o estivesse saudando. Aquilo me fez estremecer. Eles se conhecem, sussurrei, sem perceber que estava falando em voz alta.
Ao meu lado, Léo, o líder do louvor, virou o rosto e disse: "Falou alguma coisa, Renan?" Neguei com a cabeça. Voltei a encarar o teclado, mas o som parecia distorcido. Minha audição foi ficando abafada. As luzes da igreja pareciam mais vermelhas, mais quentes. Uma névoa fina começou a surgir perto do altar. E ninguém reagia. Só eu via. O pastor chamou as pessoas à frente. "Venham receber a unção de Salomão, o rei mais próspero da história." Ele começou a impor as mãos, mas não orava. Sussurrava, em línguas que eu conhecia, línguas de invocação ancestral, usadas para abrir portais dimensionais. Palavras que Iracema me ensinou a nunca pronunciar sem proteção. Quando uma moça desmaiou ao ser tocada, o pastor sorriu e cochichou no ouvido dela algo que eu captei parcialmente. "Ele aceitou o teu presente." Depois fez um gesto para os obreiros a carregarem. A moça ria, um riso histérico, mas sem alegria. Nesse momento, senti que precisava sair dali. O coração batia acelerado, as pernas bambas, mas algo me impedia, como se uma mão invisível segurasse meu tornozelo. Comecei a orar, algo que eu não fazia há muito tempo. Mas não uma oração satanista. Era uma lembrança, uma prece da minha mãe. "Senhor, livra o meu filho do mal." Senti um calor subir do estômago até a garganta. Engasguei. Larguei o teclado no meio do culto e saí correndo pela lateral, passando entre pessoas caídas, gritando e chorando. Atravessei a porta de saída como se estivesse fugindo do inferno em pessoa. Talvez estivesse mesmo. Lá fora, sentei na calçada e tremi por quase meia hora. Os carros passavam, os cães latiam, o mundo seguia. Mas eu sabia o que tinha visto. O diabo estava no altar e todos o adoravam, sem saber. Naquela noite entendi que a missão era maior do que eu imaginava. Não se tratava de corromper uma igreja boa, era o oposto. Eu estava num palco, montado pelo próprio inferno. Depois daquela noite insana, jurei que não voltaria mais. Mas quando a gente serve ao lado das trevas, não é tão simples assim dizer não. No dia seguinte, Iracema me ligou. A voz dela estava mais ríspida do que o normal. "Renan, você precisa ficar. Tem algo grande prestes a acontecer naquela igreja. E nós precisamos do que eles têm." Não questionei. Apenas respirei fundo, coloquei minha melhor máscara e voltei para o culto seguinte. No caminho, senti uma dor de cabeça que me fazia piscar com força. Era como se algo estivesse me pressionando espiritualmente. Mas mesmo assim entrei. E lá dentro, tudo já estava preparado. A igreja estava decorada com faixas douradas. No altar, uma grande bandeira estampava a frase: "A Semana da Riqueza Profética começou." O culto era diferente. Tinha cheiro de enxofre disfarçado por incenso barato. Vi símbolos desenhados em giz no chão, disfarçados de decoração. Senti náusea. Pastor Wallace entrou, usando uma túnica vermelha, bordada com olhos abertos e um triângulo flamejante nas costas. Ele sorria largamente, mas os olhos não eram mais dele. Estavam pretos, sem brilho, sem humanidade. "Hoje é a noite da ativação do ouro celestial", anunciou. Atrás dele, uma caixa foi colocada sobre o altar. Era coberta por um pano preto com detalhes dourados. E quando o pastor retirou o pano, revelou uma espécie de baú antigo cheio de moedas queimadas, cédulas manchadas e pequenos pedaços de cabelo humano amarrados em fita vermelha. Nesse momento, Tiago, um empresário da igreja que eu já havia notado em cultos anteriores, levantou correndo do banco. Estava visivelmente alterado. Subiu no altar, segurando um maço de dinheiro e gritou: "Eu trouxe 20 mil! É pouco! Se for preciso, eu trago meu carro amanhã. Só não me deixa quebrar de novo." Wallace sorriu e disse: "Hoje, aquele que ofertar com fé e sacrifício receberá 7 vezes mais.
mas deve estar disposto a perder algo em troca. Foi então que ele puxou uma faca curva e cortou o próprio dedo, deixando o sangue pingar sobre os envelopes. Sim, envelopes ungidos com sangue humano. E havia vários, numerados, 7, 77, 777, cada um com um tipo de promessa. 7 dias de milagre, 7 meses de colheita, 7 anos de riqueza. O povo avançou no altar como formigas em açúcar. Enquanto isso, os obreiros distribuíam óleo de Salomão, e o som tocava uma melodia sombria, disfarçada de música instrumental. Mas eu conhecia aquele som. Era um antigo cântico de invocação que usávamos em rituais para abrir canais com entidades do segundo plano. Uma mulher chorando aos berros se ajoelhou diante do pastor e colocou a bolsa inteira aos pés dele. "Toma tudo, mas me tira do aluguel." O pastor apenas tocou a cabeça dela e murmurou: "Ele te ouviu." Ela caiu em transe, tremendo com os olhos virados. O altar se tornou um campo de batalha espiritual, mas ninguém percebia. As pessoas achavam que estavam sendo abençoadas. Eu via o oposto. Vi sombras dançando atrás do púlpito. Vi mãos invisíveis puxando oferendas para dentro da caixa preta. E ouvi risadas demoníacas abafadas entre os acordes da banda. Eu tentei me controlar, mas comecei a suar frio. Toquei meu teclado sem olhar, sentindo que estava me afundando mais e mais. Aquilo não era apenas teatro, era pacto em massa. Era um culto para Lúcifer. Após o ritual, o pastor pediu que todos dissessem em voz alta: "Eu entrego tudo que sou para alcançar tudo que desejo." A multidão repetiu, hipnotizada. Eu não disse. Fiquei mudo. Wallace me olhou por alguns segundos. Um olhar de ameaça. Ele sabia que eu tinha resistido. Mais tarde, na salinha dos músicos, Tiago apareceu com os olhos cheios de lágrimas. Disse que já sentia a bênção chegando. Seu telefone tocou durante a conversa. Atendeu e saiu correndo. "É um contrato novo, eu sabia", e todos ali vibraram. Menos eu. Aquela noite me marcou. Porque não era mais uma teoria. Era uma certeza. Aquela igreja fazia pacto com entidades em troca de prosperidade para os membros. E o pior, a maioria deles não fazia ideia de que estavam vendendo partes da própria alma. Saí da igreja em silêncio. Passei a mão no rosto, respirei fundo e sussurrei: "Eles estão oferecendo sacrifícios sem saber." E uma voz dentro de mim respondeu, baixa, mas clara: "E você está entre eles." Depois daquele culto macabro, passei a observar os membros da igreja com outros olhos. Eu não queria mais só cumprir ordens da Iracema. Eu queria entender como aquele pacto funcionava. Porque uma coisa era certa: ele funcionava. As pessoas realmente prosperavam, mas o preço era invisível, silencioso, cruel. Comecei a anotar nomes, datas, acontecimentos, e o que descobri me fez perder o sono. Os que mais ofertavam, os que estavam sempre no altar entregando quantias absurdas, eram os que mais rapidamente viravam testemunho vivo de milagre. Ganhavam empregos, contratos, heranças, terrenos. Só que algo estranho acontecia depois. Tiago, por exemplo, aquele empresário que doou 20 mil na última vigília, comprou um carro de luxo 3 dias depois. Postou nas redes sociais: "Gratidão ao Deus da riqueza celestial." Mas na mesma semana, sofreu um AVC dentro do próprio carro, bem na frente da igreja. Sobreviveu, mas ficou com sequelas graves, nunca mais voltou. Outro caso foi o da irmã Paula, que ofertava tudo o que tinha pela cura do marido. Quando ele finalmente foi curado de um câncer terminal, o filho dela, de apenas 8 anos, foi atropelado saindo da escola. Morreu na hora. No domingo seguinte, ela estava no culto, agradecendo pela vitória. A cada história que ouvia, uma pergunta ecoava dentro de mim. Eles sabem o que estão trocando? Porque as bênçãos vinham, mas o rastro de destruição que acompanhava era devastador, como se algo estivesse cobrando por fora, sem recibo.
Tive acesso aos bastidores da igreja por causa da confiança que ganhei com o grupo do louvor. Comecei a reparar em detalhes assustadores. Havia uma lista secreta com nomes de fiéis e suas ofertas. Ao lado de alguns nomes estavam rabiscos estranhos, símbolos de colheita usados em rituais africanos e satânicos. Vi também que para cada milagre anunciado, havia sempre uma tragédia oculta nos bastidores. Gente que perdia tudo, mas ficava calada por medo. Pessoas que desapareciam. Jovens que surtavam e eram internados por problemas mentais. Mas, estranhamente, ninguém denunciava. Era como se todos estivessem presos em uma teia invisível. Uma noite após o culto, fui até a recepção buscar meu instrumento e vi uma mulher chorando encostada na parede. Era a Dona Antônia, da equipe da limpeza. Ela sussurrava sozinha. Era minha neta ou a minha aposentadoria. E eu escolhi errado. Perguntei o que tinha acontecido, mas ela fugiu. Nunca mais a vi. Comecei a perceber um padrão. As ofertas de maior valor resultavam em ganhos rápidos, mas eram seguidas de perdas emocionais, familiares ou espirituais brutais. Como se o pacto fosse matemático. Se você quer subir rápido, alguém vai cair no seu lugar. E quem estava por trás disso tudo? Pastor Wallace, sempre sorrindo, sempre prometendo, sempre dizendo frases como quem planta com lágrimas, colhe com glória. Mas o que ele não dizia é que algumas lágrimas se tornavam sangue. Lívia, aquela jovem intercessora que havia se aproximado de mim, também começou a desconfiar. Uma vez, ela me disse em voz baixa, Renan, tem alguma coisa errada com esses milagres. Tem bênção demais e paz de menos. Fiquei gelado, porque ela estava certa, e eu sabia disso. Mas não podia contar tudo, ainda não. Ela era doce demais, pura demais. E o tipo de pessoa que acabava sumindo misteriosamente. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com um altar cheio de ossos, com crianças chorando, com pactos sendo assinados com sangue. Uma noite, sonhei com meu próprio nome sendo queimado numa vela preta. Acordei ofegante e pela primeira vez pensei, será que fui longe demais? Mas Iracema me ligou no dia seguinte animada. Parabéns, menino. Você está chegando onde a gente queria, só que eu não queria mais. Algo dentro de mim já estava se quebrando. A verdade é que eu via o povo prosperando, mas também via os caixões fechados, os olhos vazios, os quartos vazios. E comecei a me perguntar, que tipo de Deus exigiria tanto sangue em troca de um salário melhor? Só depois eu entenderia que não era Deus nenhum. Tudo começou numa noite aparentemente comum. O culto tinha acabado, os obreiros recolhiam as cadeiras e eu aproveitei a confusão para caminhar pelos corredores internos da igreja. Algo me puxava, uma sensação incômoda, como se algo quisesse ser descoberto. A voz de Iracema ainda ecoava na minha cabeça. Eles escondem mais do que mostram. Vá até o fim. Enquanto andava, notei uma porta escondida atrás de um banner enorme com a foto do pastor Wallace sorrindo ao lado da frase: se você crer, Deus vai te dar muito mais. Puxei o tecido devagar e lá estava. Uma porta cinza, sem maçaneta, mas com um pequeno leitor digital. Minha intuição me levou até a salinha da sonoplastia, onde peguei um molho de chaves que Léo havia deixado pendurado no quadro de avisos. Uma das chaves tinha um adesivo prateado. Por impulso, ou talvez direção espiritual, não sei, coloquei no leitor. Um clique seco. A porta se abriu. O cheiro me atingiu como um soco. Mofo, sangue velho e algo mais. Podre espiritual. A sala era escura, mas fraca iluminação de velas revelava o que jamais pensei ver numa igreja. Fotos de membros penduradas de cabeça para baixo, presas por pregos enferrujados em uma parede preta. Cada foto tinha uma vela acesa embaixo.
e ao lado delas, pequenos sacos de pano com nomes bordados à mão. Me aproximei de um e abri. Dentro havia unha cortada, um pedaço de papel higiênico sujo de batom e um fio de cabelo. Era magia de vínculo, bruxaria de controle emocional. E o mais perturbador? Encontrei um saquinho com meu nome. Renan, bordado em vermelho. Aquilo me fez perder o equilíbrio. Me apoiei na parede, com o coração disparado. Num canto da sala, havia um pequeno altar com uma estátua coberta por um pano roxo. Puxei devagar e vi a imagem de Mamon, o demônio da ganância. Um boi com olhos humanos, cercado de moedas, oferendas e um livro aberto com páginas em latim. Era um altar satânico dentro de uma igreja. Ouvi passos no corredor. Me escondi atrás de uma cortina preta, segurando a respiração. A porta se abriu. Era o pastor Wallace. Ele entrou sozinho, olhando diretamente para a estátua. Se ajoelhou e começou a orar em línguas. Mas não eram línguas celestiais. Eram palavras guturais, carregadas, do idioma infernal que Iracema me alertava para nunca repetir em voz alta. Fiquei imóvel. O suor escorria pelas minhas costas. Em certo momento, ele sussurrou: Senhor Mamon, aceite minha oferenda. Os sacrifícios serão entregues. Os que ofertaram hoje são teus. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aquilo ultrapassava qualquer nível de corrupção espiritual. Era um culto deliberado ao inferno, e ninguém sabia. Quando ele terminou, apagou algumas velas, saiu da sala e trancou a porta. Mas antes de sair, parou e disse alto, como se falasse sozinho: Renan, cuidado com a curiosidade. Eu congelei. Ele sabia. Ele sabia que eu estava lá dentro. Fiquei mais uns 10 minutos em silêncio até ter certeza de que não havia mais ninguém. Saí correndo, sem olhar para trás. Passei por fiéis conversando no corredor, fingi um sorriso e voltei para o estacionamento como se nada tivesse acontecido. Por fora, eu estava inteiro. Por dentro, eu estava quebrado. Cheguei em casa trêmulo, desliguei todas as luzes. Peguei o saquinho com meu nome, que havia escondido dentro da calça, e joguei na pia. Tentei queimar, mas o fogo não pegava. Aquilo não era pano comum. Tive que jogar álcool por cima, só então virou cinzas. Naquela madrugada, recebi um e-mail anônimo com o título: Você viu demais. Não havia texto, apenas uma foto minha entrando na sala secreta. Eu estava sendo vigiado. Peguei o celular para ligar para Iracema, mas antes que pudesse discar, recebi outra mensagem, desta vez no WhatsApp, número desconhecido. A mensagem dizia: Volte para o seu lugar, Renan, ou vamos te recolher antes da colheita. Apaguei tudo, chorei, e pela primeira vez comecei a ter dúvidas se ainda queria fazer parte de qualquer lado, nem do inferno, nem da igreja. Porque naquele momento, parecia que os dois estavam muito mais próximos do que eu jamais imaginei. Depois daquilo, eu não conseguia mais dormir. O olhar do pastor Wallace naquela sala secreta, o e-mail, a ameaça, tudo me corroía por dentro. Mas o que mais me angustiava era Lívia. Ela era diferente, pura, verdadeira. E ao contrário de todos ali dentro, ela parecia realmente ter sede de Deus, não de bênçãos, fama ou dinheiro. Lívia começou a me procurar mais nos bastidores. Um dia, me puxou pelo braço e me levou para uma sala dos fundos. Olhou nos meus olhos e disse: Renan, eu sei que tem algo errado aqui. Você também sente, não sente? Demorei a responder. Apenas balancei a cabeça. Ela então sussurrou: Eu vi o pastor falando com um homem de terno vermelho atrás do altar. Mas o homem sumiu. Literalmente. Ele sumiu. Arregalei os olhos. Ela estava vendo o mesmo que eu, e isso me aterrorizou. Naquele mesmo dia, prometi a mim mesmo que protegeria Lívia. Mesmo que eu não pudesse salvá-la espiritualmente, eu ia tirá-la daquela igreja. Marquei com ela de conversarmos melhor após o culto do domingo seguinte. Mas
Ela não apareceu. Na segunda-feira, tentei ligar. Nada. Mandei mensagem. Nenhuma resposta. No grupo da equipe de intercessão, só diziam que ela havia se afastado por um tempo para buscar ao Senhor em secreto. Mas eu sabia. Aquilo não fazia sentido. Lívia nunca sumiria sem avisar. Resolvi investigar por conta própria. Fui até a casa dela. A mãe, uma senhora frágil e cansada, me atendeu na porta com os olhos fundos. Ela saiu para um retiro da igreja. Foi chamada pelo pastor Wallace pessoalmente. Disseram que era especial para gente abençoada. Meu estômago virou. Naquela mesma noite, entrei no perfil do pastor Wallace, numa rede social que poucos conheciam. Uma conta antiga, cheia de frases estranhas. Lá, encontrei uma postagem feita em horário incomum. 3h33 da manhã. Era uma foto de um altar de pedras com a legenda: "Quando o sacrifício é puro, a colheita é eterna." O que me fez congelar foi o comentário embaixo de um perfil oculto: "Ela será aceita, em lugar do primogênito." Sem nome, sem contexto, mas eu entendi. Eles usaram Lívia como substituto de sacrifício. Naquele culto, antes de desaparecer, Wallace havia falado sobre um pacto antigo que precisava ser renovado. Disse que um líder estava prestes a perder alguém da família por atraso no sacrifício. Mas o cordeiro apareceu, ele disse no microfone, com um sorriso sinistro. Na hora, eu não entendi. Agora, tudo fazia sentido. Ela foi oferecida em lugar do filho do pastor. Um acordo diabólico, a vida dela pela sobrevivência dele. Comecei a chorar. Um choro de raiva, impotência e culpa. Eu deveria ter falado tudo a ela. Deveria ter insistido mais, gritado, pegado pela mão e tirado daquele lugar à força. Mas eu hesitei, e eles agiram antes. Nos dias seguintes, os cultos foram mais intensos. Wallace gritava como um possesso e a igreja aplaudia como se estivessem em transe. Diziam que um novo tempo de vitória havia chegado. Cantavam hinos de conquista, mas no altar vi sangue seco no chão, mal disfarçado sob o carpete vermelho. Comecei a me perguntar: quantas outras Lívias já tinham desaparecido sem deixar rastro? Quantas bênçãos foram compradas com carne e sangue de inocentes? Fui até a sala de oração da igreja, sozinho, e ajoelhei. Não para orar, mas para encarar a realidade. Sussurrei: eles mataram ela, e ninguém vai saber. De repente, a vela da sala apagou sozinha. Um vento forte bateu contra as janelas. E ouvi nitidamente uma voz feminina chorando no corredor. A voz de Lívia. Corri para fora. Nada. Vazios. Somente a escuridão. Mas eu sabia que não era alucinação. Ela estava ali. Ou o que restou dela. Estava tentando me avisar. A partir daquele momento, minha missão mudou. Eu não estava mais ali, amando de Iracema. Nem como espião, nem como curioso. Agora, eu era um homem quebrado, movido pela culpa, pela dor e pela sede de justiça. Depois do desaparecimento de Lívia, minha alma entrou em colapso. Não conseguia mais comer, nem dormir. A igreja seguia em festa, os milagres continuavam sendo anunciados, mas tudo para mim havia perdido o sentido. Eu já não sabia mais quem eu era, de que lado estava, ou se ainda tinha salvação. Desliguei o celular, me escondi no apartamento pequeno que eu alugava só para rituais. Um lugar onde nem mesmo Iracema costumava entrar. Fechei as cortinas, tranquei todas as portas e apaguei todas as luzes. Mas o escuro não protege quando a treva vem de dentro. Na primeira noite, ouvi batidas. Não na porta, dentro da parede. 3 batidas espaçadas. Silenciei. Deitei no sofá com a respiração presa. Minutos depois, ouvi o som de correntes sendo arrastadas pelo chão do quarto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu conhecia aquele som. Era o chamado do retorno. O inferno queria o que era dele. Na segunda noite, fui acordado com o barulho de risos. Risos infantis.
mas distorcidos, agudos demais. Eu morava no 12º andar. Não havia como crianças estarem ali. Levantei trêmulo, peguei um crucifixo que havia guardado por ironia anos atrás e coloquei na porta. Mas ele quebrou sozinho, diante dos meus olhos. Na terceira noite, o inferno veio. Acordei com uma pressão absurda no peito. Abri os olhos e 3 figuras estavam de pé ao meu redor, em silêncio. Seus corpos eram magros, cobertos por uma pele escura e colada ao osso. Os olhos, negros como óleo, sem pupilas. E o cheiro, uma mistura de carne queimada, enxofre e podridão de cemitério. Não consegui gritar. Um deles se aproximou. Sussurrou no meu ouvido em uma língua que nenhuma boca humana deveria conhecer. Quando olhei novamente, o rosto dele havia mudado. Era minha mãe, mas deformada, apodrecida, com vermes saindo pelos olhos. Ela disse: "Você me entregou, Renan. Agora chegou sua vez." Eu chorei. Tentei fugir, mas meu corpo não se movia. Outro deles colocou uma mão no meu peito. Minha pele queimava. Vi imagens na minha mente, sacrifícios que nunca vi, pactos sendo firmados com crianças, rituais de sangue em lugares sagrados. Vi o pastor Wallace oferecendo um bebê aos pés de uma cruz invertida. Meus ouvidos sangravam. Meu nariz também. Era como se meu corpo estivesse sendo esmagado de dentro para fora. Então, gritei: "Deus, se o Senhor ainda existe, me tira daqui, me salva!" Por um segundo, tudo parou. Os 3 demônios olharam para cima. Um deles rosnou, e uma luz azulada começou a entrar pela janela, mesmo estando tudo fechado. As criaturas gritaram, a luz crescia, e antes que sumissem, um deles apontou para mim e disse: "Isso não acabou, você é nosso, e voltaremos." Caí no chão, desmaiei. Quando acordei, estava deitado na cozinha, coberto de sangue, mas não havia nenhum ferimento. O relógio marcava 3h33. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Engatinhei até o banheiro e vi meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam completamente vermelhos, e no meu peito havia uma marca em forma de cruz invertida, queimadura viva. Liguei para Iracema, desesperado. Ela atendeu com voz sonolenta. "Eles te encontraram, né? Eu avisei que se envolvesse emoção, eles iriam cobrar. Você se apegou à menina, Renan, e agora eles querem o preço." Joguei o celular contra a parede. Berrei, chorei, me contorci no chão, implorando por socorro, por um milagre. Mas tudo o que eu sentia era o peso das trevas me afundando num abismo sem fim. Nos dias seguintes, comecei a ver vultos mesmo durante o dia, sussurros enquanto andava na rua, pesadelos com corpos sendo queimados, vozes me dizendo para pular da sacada, para me enforcar, para fazer um último ritual e voltar para o trono de sombras que me aguardava. O apartamento ficou insuportável. Saí correndo, peguei o primeiro ônibus e fui para o interior, para a casa da minha avó, a única pessoa que restava viva da minha família. Ela me recebeu com os olhos marejados e me abraçou em silêncio. Durante a madrugada, ela colocou um pano embebido em óleo na minha testa e começou a orar, voz baixa, pausada, e enquanto orava, as luzes da casa começaram a piscar. As janelas batiam. Um grito saiu da minha boca, mas não era meu. Minha avó não parou. Só disse uma frase repetidas vezes: "Esse menino não é teu, Satanás. Esse menino tem promessa de Deus." E foi aí que, pela primeira vez em muitos anos, eu senti algo. Paz. Por um segundo, só paz. Eu fiquei dias sem sair do quarto da minha avó. A casa simples, com cheiro de café coado e móveis antigos, parecia um refúgio num mundo em guerra. Ela passava as madrugadas sentada do lado de fora, orando baixinho, como se soubesse que o inferno ainda rondava o meu quarto. Eu não comia, não falava, apenas olhava para o teto, esperando que algo me tirasse daquela angústia. Uma noite, me levantei cambaleando, abri a porta da casa
e fui andando até o fim da rua. Lá no alto do morro havia uma pedra enorme, onde minha mãe costumava orar quando era viva. Sentei ali, sozinho, olhando para o céu. Se o Senhor ainda me escuta, se ainda tem algum resto de fé em mim, me mostra. Me tira disso, me liberta, por favor. Minha voz saiu trêmula, misturada com soluços. A brisa ficou mais quente. As folhas pararam de se mexer. O ar ficou pesado, como se o mundo tivesse prendido a respiração. E ali, no meio do breu, eu gritei. Gritei com toda a minha força, com raiva, com dor, com culpa. Deus! Ou o Senhor vem, ou eu vou me entregar de vez. Me ajoelhei na pedra, batendo o punho no peito. Chorei como uma criança, pela minha mãe, pela Lívia, por mim, pelos anos desperdiçados servindo a um trono de trevas. E então, algo aconteceu. O céu se abriu, literalmente. Uma luz azulada, intensa, desceu sobre mim. Fechei os olhos, assustado, mas não conseguia me mover. Meus ossos tremiam, minha pele ardia, e no meio da luz, ouvi uma voz. Não era uma voz humana. Era como se o próprio céu estivesse falando dentro do meu peito. Renan, eu nunca te deixei, mas você escolheu outro altar. Agora, volte ao meu, enquanto ainda há tempo. A luz me envolveu, e por um instante, tudo o que era treva dentro de mim queimou. Senti como se estivesse sendo rasgado por dentro, mas não de dor. Era limpeza, purificação. Meu corpo tremia. Gritei, mas era um grito de libertação. Quando acordei, ainda estava ali, sujo, cansado, deitado sobre a pedra. Mas algo em mim havia mudado. Pela primeira vez em anos, eu senti a paz verdadeira. Voltei para casa cambaleando. Minha avó estava sentada na cozinha, com uma xícara nas mãos. Olhou para mim e sorriu como quem já sabia. Ele veio, né? Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Ela apenas colocou a mão sobre meu ombro. Te vi nas minhas orações, envolto em fogo, mas era fogo do céu, não do inferno. No mesmo dia fui até a caixa onde guardava todos os objetos do ocultismo. Pulseiras, anéis, amuletos, livros, joguei tudo num balde e toquei fogo. As chamas subiram alto, como se algo ali resistisse, mas eu fiquei firme. Isso aqui não me pertence mais. Sussurrei. À tarde, sentei na varanda. Peguei uma Bíblia velha da minha mãe, ainda com anotações dela. Quando abri, caiu uma carta escrita por ela, com letra tremida. Se um dia você se perder, filho, leia Isaías 1:18. Eu creio que você vai voltar. Abri o versículo e li em voz alta. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E chorei. Chorei como nunca. Porque aquela palavra me alcançou de um jeito que nenhuma invocação, nenhum ritual, nenhuma possessão jamais conseguiu. Era Deus, era amor, era arrependimento, era redenção. No fim da tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Dona Nena, a irmã da igreja que limpava os banheiros. Ela disse: Renan, Deus me mostrou você ontem, e ele mandou dizer: ainda não terminou. Volta, mas agora para lutar do lado certo. Naquela noite, dormi em paz. Pela primeira vez em muito tempo não ouvi vozes, não vi sombras. Só ouvi o vento batendo leve na janela e uma certeza no peito. O inferno pode ter me usado, mas Deus decidiu me resgatar. Demorei uma semana inteira orando, jejuando, me limpando por dentro. Minha avó dizia que era como lavar uma ferida aberta. Doía, mas era necessário. A cada dia, um pouco mais da velha casca ia caindo. Até que um dia senti que era hora de voltar. Não para a igreja Arca de Fogo. Aquilo estava condenado, mas para uma casa de Deus de verdade. Um lugar pequeno, simples, sem telão, sem fumaça, sem palco, mas cheio de presença. Procurei uma igrejinha que ficava no bairro vizinho. Tinha só uns 20 membros,
cadeiras de plástico e um pastor idoso com voz fraca e mãos calejadas. Entrei quieto, sentei no último banco e esperei. Ninguém me conhecia, e isso me deu paz. Durante o culto, senti uma vontade incontrolável de me levantar. Quando o pastor perguntou se alguém queria dar um testemunho, minha mão foi sozinha. Me levantei tremendo. Andei até a frente como se meus pés estivessem afundando em areia. Peguei o microfone e pela primeira vez contei tudo. Não filtrei, não suavizei. Falei da Iracema, dos rituais, do pacto, da igreja corrompida, da sala secreta, do desaparecimento da Lívia, das vozes dos demônios, do dia em que minha mãe apareceu com o rosto em decomposição. Falei da luz, do fogo, do versículo de Isaías. E quando olhei ao redor, ninguém ria, ninguém duvidava. Todos choravam. Um senhor de cabelos brancos caiu de joelhos no chão, gritando: "Isso é o que está acontecendo, isso é o que o povo precisa saber." Uma mulher abraçou a Bíblia e disse: "Deus ainda salva os que caíram fundo." Uma criança veio até mim e me entregou um desenho com uma cruz e um homem sorrindo. Era eu. Depois daquele culto, o pastor veio até mim com lágrimas nos olhos. "Filho, você não contou um testemunho. Você quebrou cadeias." E me convidou para pregar no culto seguinte. Recusei de início. Me sentia sujo, indigno, mas ele insistiu. Quando Deus transforma um poço em fonte, não é para enterrar de novo. Naquela semana, comecei a estudar a palavra com fome. Passei noites inteiras lendo, orando, anotando. Minha mente parecia outra. Eu não queria mais poder, nem revelação, nem status. Eu só queria a presença de Deus. Na quinta-feira seguinte, fui até a porta da igreja Arca de Fogo. Fiquei do outro lado da rua, observando. As luzes ainda piscavam. As pessoas ainda entravam como zumbis. Mas algo estava diferente. Um ar de tensão pairava. E então, vi. O pastor Wallace estava sendo carregado nos ombros por obreiros. Tinha desmaiado no altar. Horas depois, fiquei sabendo. Ele teve um mal súbito em pleno culto. A equipe tentou esconder, mas vídeos vazaram. Alguns disseram que ele foi tomado por um espírito estranho e caiu babando no chão. Outros disseram que gritou em línguas e depois desmaiou com os olhos revirados. Nunca mais foi visto em público. Alguns dizem que está internado. Outros que fugiu do país. Mas eu sei, aquilo foi o fim do ciclo. O inferno cobra caro e sempre vem buscar. Na semana seguinte, voltei àquela igreja simples e preguei. Preguei como se minha alma estivesse gritando por todos. Disse que nem todo milagre vem de Deus e que a bênção que custa sangue inocente não é bênção, é maldição disfarçada. No fim da pregação, um jovem se aproximou de mim e disse: "Eu quase fui nessa igreja que você falou, mas Deus me segurou. Obrigado." E ali entendi minha dor. Agora era cura para alguém. Desde então viajei por cidades próximas contando meu testemunho, não com orgulho, mas com temor. Cada vez que falo da Lívia, minha voz falha. Cada vez que lembro do rosto da minha mãe nos demônios, minhas mãos tremem. Mas cada vez que termino, vejo olhos se abrindo, corações se quebrando, almas voltando para o altar verdadeiro. Hoje, quando olho para trás, quase não reconheço o homem que fui. Um servo das trevas, arrogante, frio, disposto a vender o que fosse necessário para sentir poder correndo nas veias. Me envolvi com o ocultismo, com pactos, com entidades que se alimentam da dor dos outros. E por pouco, não fui consumido por completo. Mas Deus me alcançou, e não foi em um palco, nem em uma igreja cheia de luzes. Foi num morro, no escuro, onde só havia eu, o céu e a verdade. Ele me esperou mesmo quando eu o rejeitei. Me amou mesmo quando fiz pactos com o inimigo. Me limpou, mesmo sabendo o quanto eu estava sujo por dentro. Hoje eu prego, mas não em grandes palcos.
Eu prego nas praças, nos ônibus, nas feiras, nas igrejas pequenas que muitos rejeitam. Eu falo com viciados, prostitutas, traficantes e até com ex-pastores corrompidos que fugiram das próprias mentiras. Falo porque sei o que é viver em trevas. Falo porque conheci o inferno por dentro. Carrego comigo uma caixa com objetos queimados do passado. Um anel ritualístico, um livro rasgado, o pedaço da pulseira que Iracema me deu e um pedaço da Bíblia da minha mãe, com Isaías 1:18 grifado. Mostro para quem duvida. Digo, se Deus me tirou do buraco em que eu estava, Ele pode tirar qualquer um. Muita gente me pergunta se ainda tenho medo. A resposta é sim. O inferno não esquece fácil quem escapou dele. Volta e meia tenho pesadelos. Às vezes ouço sussurros, sinto calafrios, mas eu aprendi uma coisa. O nome de Jesus tem mais poder que qualquer encantamento. Já fui ameaçado. Já tentaram calar minha boca. Uma vez, durante um culto, um homem possuído se levantou e gritou: "Você era um dos nossos." Eu olhei nos olhos dele e respondi: "Era, mas agora sou de outro reino. E você perdeu. Vi pessoas sendo libertas só com meu testemunho. Já vi mulheres largando amantes, empresários devolvendo dinheiro roubado, jovens queimando tatuagens satânicas. E um dia, vi um pastor famoso ajoelhar diante de mim chorando, dizendo: "Eu me perdi no meio do caminho, me ajuda a voltar." E eu ajudei, porque se Deus teve misericórdia de mim, quem sou eu para negar perdão a outro? Mas também vi igrejas fechando, falsos líderes sendo expostos, e vi famílias sendo restauradas quando a verdade entrou pelas portas. O que eu mais digo nas minhas pregações é: nem todo pastor é homem de Deus, nem toda bênção é presente do céu, e nem todo milagre é milagre. Às vezes é pagamento de um pacto que você nem sabia que fez. Já vi gente reagir com raiva, me chamar de mentiroso, herege, lunático. Mas eu não ligo, porque quando deito a cabeça no travesseiro, sei que estou em paz. E quando oro, sei que alguém me escuta, alguém que não exige sangue inocente em troca de prosperidade. A Lívia nunca mais apareceu, mas eu sonho com ela às vezes, sempre sorrindo, sempre de branco, como se dissesse: "Você fez o que devia." E isso me basta. Talvez você que esteja ouvindo esse testemunho já tenha se envolvido com coisas que não devia. Talvez tenha seguido promessas de riqueza fácil. Talvez tenha sentido na pele o gosto da ganância. Mas eu te digo uma coisa com toda a minha alma. Se você vendeu sua alma, Deus ainda pode comprá-la de volta. E o preço já foi pago, com sangue. Mas não o seu, o dele.